A paz do Senhor para os irmãos, aqui quem está falando é o presbítero Cláudio, da cidade do Morro do Chapéu. Eu estou passando aqui nessa tarde para estar compartilhando um texto da Palavra de Deus, que é bastante conhecido de toda a igreja, que está em Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Escrito pelo sábio Salomão, o filho do rei Davi. E diz assim: tudo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nessa tarde eu estou passando aqui para compartilhar um pouco com você da Palavra de Deus, para nós entendermos o que significa o tempo de Deus para as nossas vidas. Nessa tarde eu não queria somente compartilhar um pouco da Palavra de Deus, mas também um pouco das experiências que eu tenho vivido na minha vida como servo, como obreiro, exercendo o ministério, ainda que em muitos momentos da minha vida passei por altos e baixos. Quem sabe você que está iniciando a sua caminhada, o seu ministério, você não deve saber ou entender o que significa o tempo de Deus também na vida ministerial de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Nem sempre é aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente imagina, porque na maioria das vezes, quando nós escolhemos servir a Deus e aguardar o seu tempo em nossa vida, em alguns momentos é um pouco dolorido, um pouco difícil, um pouco árduo para os nossos corações. Eu me lembro agora do texto de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, quando a Bíblia diz que Jesus, conversando com os seus discípulos, Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, quando você era mais moço, você se cingia a você mesmo e você ia para onde você queria. Mas chegará um dia na sua vida que te pegarão, te cingirão e te levarão para onde você não queira ir. E a Bíblia diz mais abaixo que isso disse Jesus, significando com que tipo de morte Pedro haveria de morrer para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por que eu quero entrar nessa questão do tempo de Deus? Porque às vezes achamos até bonito quando alguém, ou até mesmo a palavra de Deus fala sobre o chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Às vezes achamos bonito, criamos aquela expectativa, mas precisamos entender o seguinte, que quando estamos no tempo de Deus, tudo dá certo. Por que eu falo o tempo de Deus? Porque infelizmente muitos têm se precipitado, muitos têm adiantado seus passos na sua caminhada, ou até mesmo tentando ou querendo ajudar a Deus. Só que eu quero dizer para os irmãos nessa tarde que na maioria das vezes não dá certo. Porque o tempo de Deus serve justamente para isso. É um tempo de preparo para as nossas vidas ao serviço do ministério.
É por isso que o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, e às vezes a gente só leva para o lado de bênçãos materiais, né? E esquecemos que quando Pedro escreve aquele texto, ele está se referindo à vida humana em todos os seus aspectos, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? E às vezes é necessário a gente lançar sobre ele, porque tem momentos da nossa vida que às vezes a gente não entende, né? Ou não compreende o plano, o projeto de Deus, a sua forma de agir e a sua forma de trabalhar nas nossas vidas e no nosso coração. Eu me lembro agora do profeta Jeremias no capítulo 18, quando a Bíblia diz que Jeremias desce à casa do oleiro. E quando Jeremias no capítulo 8 desce à casa do oleiro, a Bíblia diz que ele vê o oleiro fazendo a sua obra sobre aquelas rodas. E é interessante que quando ele começa a observar, ele percebe que para o preparo daquele vaso tinha todo um trabalho a ser feito naquele lugar. E é interessante que a Bíblia diz que quando Jeremias continua observando, ele percebe que o vaso que o olheiro fazia nas suas mãos se quebra. E aí a Bíblia diz que o Senhor pergunta a Jeremias, porventura poderei eu fazer novamente outro vaso nas mãos do olheiro? Então, a nossa vida na presença de Deus, em alguns momentos ela é cheia de alto e de baixo, né? E precisamos compreender porque para Deus tudo há um tempo estabelecido, há um tempo determinado para todas as coisas, na minha e na sua vida, né? O sábio Salomão, ele quando escreve Eclesiastes capítulo 3, ele entende que para tudo nessa vida existe um tempo certo. Tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de sentar, tempo de levantar, tempo de viver, tempo de morrer, né? Então, a gente precisa saber esperar o tempo de Deus, né? Para que a gente possa desfrutar, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós esperamos o tempo de Deus, nós temos a oportunidade de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? É interessante que nós sabemos que existe o tempo de Deus, né, que é conhecido como o Kairos, né? O Cronos, né, que é conhecido como o tempo dos homens, né? Também conhecemos o Íon, que é o tempo que marca 24 horas, né, no dia, entre outros tempos, né? Mas o principal de todos esses, né, o Íon, que marca 24 horas no dia, o Cronos, que é o tempo que Deus estabeleceu para os homens, né? Mas o principal deles é o Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo estabelecido para todas as coisas, né? É nesse tempo que nós temos que lutar, que nos esforçar, para que possamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero lhe dizer que vai ter momentos da sua vida
na sua caminhada que você vai estar pisando em espinhos. Mas vai ter tempo também na sua vida que você vai estar colhendo flores e rosas no seu jardim. Vai ter momentos que você vai ter que limpar, arar, semear e adubar a terra para que aquela semente produza frutos. Mas também vai ter um tempo na sua vida que você vai chegar nesse mesmo local aonde você arou, aonde você limpou, aonde você adubou e semeou essas sementes para colher os frutos da boa semeadura feita pela sua vida, né? Então nós precisamos entender isso, que para todas as coisas debaixo do céu existe um tempo estabelecido por Deus para todas as coisas, né? Eu me lembro que eu me converti, vai fazer mais ou menos uns 16 anos atrás que eu me converti ao Senhor Jesus. E eu me lembro que o processo de Deus na minha vida foi muito rápido, né? Porque com apenas uns 6 meses, 5 a 6 meses, eu já estava me batizando nas águas, porque eu vim de um processo muito delicado. Já estava servindo ao Senhor como porteiro. E eu me lembro que, com 1 ano e meio de porteiro, o Senhor me separou para servir no ministério. Eu me lembro que um dia eu estava na portaria, servindo ao Senhor como porteiro, muito dedicado que eu era. E naquele dia eu estava na portaria e ia passando uma determinada irmã para um culto em outra igreja. Quando aquela irmã parou, voltou, veio até a mim e disse assim: "Olha, irmão Cláudio, eu vejo o irmão vestido com um paletó azul e o Senhor manda lhe dizer que dentro de pouco tempo o Senhor vai estar lhe separando para o ministério e o Senhor vai lhe separar como obreiro de púlpito." A irmã me entregou naquele dia o recado, a mensagem de Deus, eu ouvi. Confesso que a princípio eu não acreditei porque eu me sentia muito novo para assumir aquela responsabilidade, mas eu não entendia que para cada vida Deus ele tem um tempo estabelecido, um tempo determinado. E aí alguns dias se passaram, quando de repente eu me encontrei em uma barraca de uma determinada irmã, já esquecido da profecia, da revelação que eu tinha recebido, e comprei um paletó sem perceber, sem observar a cor e nem lembrar da profecia que eu tinha recebido. Aí comprei aquele paletó de cor azul para se cumprir a palavra de Deus através da vida da irmã. E fui para minha casa, mas não lembrava mais do que Deus tinha falado comigo, né? É como a Bíblia diz, né? Como o próprio Deus ele diz, que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ele disse a Jeremias: "Jeremias, o que vês?" E Jeremias disse: "Eu vejo uma vara de amendoeira." O Senhor disse: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer-a cumprir." E aí eu comprei aquele paletó sem lembrar, sem perceber a cor que eu tinha comprado, a cor azul. E quando foi um domingo pela manhã de Santa Ceia, o pastor daquela igreja me chamou, a mim e a outro jovem, e disse: "A partir de hoje eu quero estar separando esses 2 jovens para estar servindo ao Senhor no ministério da igreja como auxiliar." E aí então, quando eu subi naquele púlpito para receber a oração de consagração para ser separado, eu me lembrei o que Deus tinha falado comigo naquele dia
na portaria daquela igreja. Fui separado com 1 ano e meio mais ou menos e fiquei mais ou menos quase 8, 9 anos para ser consagrado a diácono na casa do Senhor. Às vezes eu não entendia e dizia assim, Deus, por que é que os irmãos são consagrados a diácono e eu não sou? Será que eu não estou preparado? Será que esse tempo todo não serviu para eu desenvolver o meu ministério na Tua presença? E eu confesso para você que em alguns momentos eu ansiava, eu desejava, eu almejava, como a Bíblia diz, quem almeja ou quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Teve um período na minha vida que quando eu via o pastor da igreja dizer assim, olha, na próxima festa vamos estar separando alguns irmãos para o diaconato, meu coração saltitava, meu coração pulava. Mas quando a lista saía com a relação dos irmãos que iriam ser separados, que eu percebia que o meu nome não estava lá, eu entristeci o meu coração. Mas, quando chegou o tempo certo de Deus na minha vida, eu me lembro que nesse tempo eu já estava dirigindo uma congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas ainda servindo ao Senhor como cooperador. Às vezes me sentia envergonhado porque chegava um presbítero, uma evangelista, e todas as vezes quando terminava o culto eu tinha que me dirigir àquele pastor, àquele evangelista e dizer, eu estou na responsabilidade dessa igreja, que era uma igreja mediana, mas eu sou apenas um cooperador. E todos eles, quando ouvia eu falar isso, dizia, o irmão pode ser até cooperador, mas diante de Deus e para a igreja, o irmão exerce a função pastoral. Confesso aos irmãos que até mesmo para dar a bênção apostólica eu tinha dificuldades porque eu não me sentia digno de impetrar a bênção apostólica como cooperador. Mas eu quero lhe dizer que quando chegou o tempo de Deus na minha vida, eu fui levantado, eu fui separado e no tempo certo eu fui consagrado a diácono. Mais ou menos acho que uns 2 anos depois, o Senhor me deu a honra e eu fui separado a presbítero na casa do Senhor. Eu digo para você, foi fácil? Não. É fácil? Não. Está sendo fácil? Também não. Porque você servir ao Senhor no ministério requer uma vida de lágrimas, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de dedicação e uma vida principalmente de firmeza e estrutura na palavra do Senhor. Hoje eu confesso para vocês que hoje eu entendo o porquê é que o tempo de Deus é necessário na vida do homem e da mulher de Deus que tem promessas e que tem um chamado. Para que quando você conseguir chegar onde Deus te prometeu, você possa ter estrutura para suportar o fardo do ministério. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, no fim da sua jornada, quando ele está escrevendo a sua carta para o jovem pastor Timóteo,
pastor da igreja de Éfeso, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A história diz que até o mesmo apóstolo Paulo teve que passar por um tempo estabelecido por Deus para ser preparado para servir na sua obra. Alguns historiadores dizem que Paulo passou mais ou menos, aproximadamente uma faixa de 14 anos para estar preparado para exercer o seu ministério diante de Deus, né? Porque nem sempre no ministério a gente vai encontrar flores, né? A gente vai encontrar paz, a gente vai encontrar alegria, a gente vai encontrar abraços, a gente vai encontrar elogios, né? E a gente precisa estar preparado por Deus para passar por todas essas situações, né? Então, que nessa tarde a gente possa saber esperar o tempo de Deus para todas as coisas na minha e na sua vida, viu? Que Deus abençoe e que nós possamos desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe e fique na paz.